anos, o governo pretende reduzir a conta de luz com recursos recebidos da Eletrobras. A gente vai falar um pouquinho mais sobre os desafios do setor elétrico. Para isso, convidamos para conversar com vocês a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diretora do Instituto Ilumina e especialista no setor elétrico, Clarice Ferraz. Muito obrigado pela entrevista. Bom dia, é um prazer conversar com vocês. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho mais esse mecanismo que vai não diminuir a conta de luz, me parece que impedir que ela suba, né, na medida prevista inicialmente. Que dinheiro é esse? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor para a gente. Não, é perfeita essa sua colocação inicial, porque é isso, né? A gente luta contra uma trajetória de aumentos constantes, sempre acima da inflação, a tarifa de eletricidade, não é? Então, na verdade, o que ele está tentando fazer, uma manobra que a gente deve elaborar, mas considero de forma muito equivocada, é justamente adiantar um recurso previsto para ser recebido ao longo do tempo, para justamente tentar tampar um pouco de um buraco agora, né, que seria um aumento maior e fazer com que esse impacto seja menor. Basicamente é isso, é fazer uma pequena redução sobre um aumento que vai acontecer, quer dizer, vai aumentar. E você provavelmente nem vai sentir tanto, na verdade, porque a redução que vai ser obtida com essa operação, com essa MP, caso ela realmente seja enviada e essa coisa prospere, na verdade, os consumidores não vão sentir. A gente tem lembrança, não é, no governo da presidente Dilma, que fez um gesto para promover redução da ordem de 20% das tarifas, cujo efeito desapareceu em poucos meses. Por quê? Porque a gente está com uma série de problemas estruturais. Então, a gente fica muito preocupado, né? Porque, além disso, né, ele está pegando um dinheiro para tampar um problema sem solucionar nada da trajetória dos aumentos, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro, ele não fala, na verdade. Quando ele antecipa esse dinheiro estava carimbado, era para ele ir entrando e ajudando justamente a reduzir a pressão tarifária ao longo dos próximos anos, porque ele serviria justamente para cobrir parte da conta de desenvolvimento energético que cobre todos os subsídios. Gás para sistema, né, isolado, o subsídio das renováveis, mesmo as grandes até hoje subvencionada. Então, tudo isso aí é dessa conta que é muito alta e cresce muito. Então, ao longo dos anos, você teria, não é, uma redução desse impacto. Quer dizer, ele, ao antecipar esse recurso, nos deixa descoberto para o futuro. Ele não falou como é que ele vai endereçar. E agora? Como é que a gente vai pagar? Ano que vem, o que a gente faz da nossa vida, não é? Ô Clarice, você falou dessa série de problemas estruturais. Queria sua avaliação, então. Como que você vê o governo no enfrentamento aí desse emaranhado de fios do setor elétrico da sua área? Não, na verdade, isso aí é até unanimidade, né? A gente tem entre nós, estudiosos do setor, algumas opiniões até bastante divergentes, mas existe um consenso, né? Que é, na verdade, a necessidade de se realmente reformar esse setor, posto que ocorreu uma enorme transformação tecnológica, né? Os objetivos, na verdade, da transição energética se transformaram, as tecnologias se transformaram, as regras de comercialização têm que evoluir, e o Brasil ainda tem um setor elétrico que foi desenhado, não é, há praticamente 30 anos, então não era esse mundo de hoje. Nem na demanda, não é que essa coisa do calor, esse tipo de energia, o consumo muito maior de energia que a gente tem hoje em dia, não é? Nem do lado das tecnologias. Então, um setor que se transformou inteiro, mas continua operando com aquelas regras anteriores. Então, você vê, né, um desequilíbrio enorme entre o mercado regulado, entre o mercado livre, apareceu um monte de encargo novo, um monte de subsídio. Então, enquanto a gente não botar essa bola no chão, né, reduzir subsídios que for possível, equalizar as questões de mercado livre, mercado regulado, sobretudo agora que o governo acelera a entrada para o mercado livre, né? Mas sem nem dizer, caramba, e o consumidor que não conseguir pagar a conta para o comercializador, o que acontece com ele? Quem vai pagar o encargo que fica? Né? Quem vai assumir os subsídios? Tá tudo isso solto, sabe, Amanda? Então, assim, a gente tem que enxergar os problemas e tem que realmente conversar. E é uma coisa bastante profunda, né? Porque envolve todo mundo. Então, todas as empresas, todos os agentes do setor e afeta a vida de todos os consumidores. E tudo que sai do setor elétrico, né, irradia para a economia inteira. Então, isso vai pesar na minha conta de luz, isso vai pesar, e eu acho que é uma coisa que a nós tem nos incomodado muito do alto dos nossos privilégios, não é nem a questão financeira, é a questão da segurança de abastecimento, da gente estar ficando sem luz, gente. Das vezes a gente não poder atender uma demanda porque não tem internet, né, ou porque a luz caiu, ou as pessoas perdendo comida, idosos sem conseguir pegar elevador. Então vai virando esse caos e esse transtorno pela até insegurança de abastecimento.
Algumas atividades industriais, dependendo da qualidade de fornecimento, você não consegue nem desenvolver. Você não pode ter um motor sendo desligado dessa forma por falta de abastecimento. Então, você tem que cuidar mesmo, assim, você tem que... São essas duas coisas que a gente tem que sentar para conversar. Como é que a gente garante a resiliência, né, que esse setor pare de ter apagão o tempo inteiro, que é a ponta da distribuição aqui, sobretudo, não é? E a questão da integração adequada das renováveis. A gente viu aquele apagão que apagou 1/4 do Brasil, a gente não fala mais disso. Não tem nenhum ano, gente. A gente tem que lembrar, porque isso é muito perigoso, né? Morre gente e é um caos. Então, aquilo ali foi um problema de integração com renováveis. Não é falta de energia nosso problema mais, né? O problema é que a gente está, inclusive, com excesso de oferta de energias renováveis que dá trabalho para a gente encaixar no sistema e que, às vezes, dá uma falha e isso pode irradiar e se transformar num apagão. Mas então a gente tem que discutir as questões de segurança de abastecimento e tem que questionar a estrutura tarifária que leva a essa boca do jacaré. Então, se a gente faz uma redução pontual de preço aqui, mas eu não mudei nada da inclinação do aumento de preço, já já a gente recupera. E, na verdade, a gente recuperou sem ter nada para nos ajudar, porque ao antecipar a entrada dos recursos, o ministro nos deixa descoberto para o futuro, numa conta que só faz aumentar. A preocupação é muito grande. Professora, a senhora lembrou que o nosso problema hoje não é de geração de energia, né? Tem energia sobrando das mais diversas formas de produção possíveis. Onde está a fragilidade do sistema, então? É claro, eu não quero aqui me referir a casos específicos, né? Mas é inevitável falar do que tem acontecido em São Paulo, por exemplo, né? Que tem ficado horas a fio, sem energia, ou um problema localizado, ou um problema maior. O nosso nó hoje está na transmissão, está na distribuição. Se ele não está na geração, onde é que ele está, professora? Aí que eu vou... Ter excesso de geração é um problema, é um nó também. Então tem nó em todas as pontas aí. Tem nó na geração, que está entregando uma geração que a gente está com dificuldade de encaixar. Para toda geração, a gente tem que garantir o equilíbrio do sistema, senão cai. Então, ou excesso ou falta, cai. E não é isso que a gente quer, a gente tem que ter eletricidade. Na questão da transmissão, quer dizer, é um setor que tem funcionado bem. Mas o que acontece? Transmissão é muito caro, então é algo que a gente deve... E aí quem paga somos nós, né? Bem estruturado na tarifa. A estrutura da transmissão, ela é bem dada. É uma tarifa regulada, o agente não tem muito risco. E é claro, né? Porque justamente é uma área que justamente não pode faltar e tem que estar tudo certo. E é um monopólio natural, é uma tarifa. Então... É um setor que você vê os leilões tem prosperado, né? Tem tido resultado bastante positivo, ele é atrativo, mas o que acontece? A transmissão serve para quê? Para ligar uma geração para uma área de consumo. Quando eu começo a ter excesso de geração e eu só olho, eu preciso transmitir porque eu não estou conseguindo escoar a minha geração, e eu paro aqui, que é isso que é a preocupação, quer dizer, são os geradores das energias renováveis chamando a atenção. Gente, a gente está gerando, a gente quer gerar mais, que a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente aqui, o Brasil é fantástico, estou precisando de mais linha de transmissão para poder escoar. Tem que ter alguém, né, um poder responsável que diga, para você está trazendo muita prosperidade, ok, mas eu preciso ver se lá na ponta isso faz sentido você continuar crescendo, porque se eu te puxar uma linha de transmissão, eu tenho que puxar para algum lugar, eu tenho que levar essa sua energia para alguém consumir. Se não tem quem consuma, isso não faz sentido algum. A gente só está onerando a nossa tarifa, a gente só está levando energia que não vai ser consumido, que vai ser o quê? Quando a gente vê cada vez mais, né, alguns meses do ano lá no Nordeste, você tem um desperdício de energia que você não consegue jogar mais na rede, você não consegue consumir, é excedente mesmo, sabe? Normalmente, excesso de oferta é problema do empreendedor. No setor elétrico, não, a gente paga. Então, na verdade, é um problema do consumidor. Então, tem ainda a distribuição dos riscos, que é uma coisa que justamente essa reforma deveria observar, não é? Quem está assumindo a conta quando tem excesso de oferta? Tá bom esse excesso de renovável? A gente está expandindo a transmissão, olhando para a necessidade do consumidor, ou a gente está só olhando para a necessidade do gerador que está querendo justamente ampliar a área dele, não é? O negócio dele é natural, mas tem que ter alguém que olhe para o todo e que veja, isso faz sentido, né? Isso é bom para a economia brasileira, isso é bom para o consumidor. Caso contrário, a gente perde essa visão sistêmica e justamente o setor vai se desintegrando, que é o que a gente vem assistindo. E daí nasce esse consenso, né? Pessoas com opiniões tão divergentes falando, não, realmente o setor elétrico brasileiro precisa ser reestruturado. Não é por MP,
toda vez que tem um MP, causa um enorme descontrole, causa um enorme desequilíbrio e as coisas, na verdade, como são sistêmicas, você puxa uma ponta e aquilo ali vai bater nas outras. Então, não se faz assim no setor elétrico. E a gente esperava que esse governo já tivesse aprendido isso, porque a presidente Dilma, na verdade, não é se equivocou e teve graves consequências, né, nesse equívoco. E toda vez que se faz isso, a gente vê coisas horríveis acontecendo, né? Então, a gente espera, assim, que isso seja revertido, porque a gente está aqui conversando, gente, dos problemas da MP. Aos problemas da MP, nós todos aqui sabemos que serão acrescentados uma série de jabutis, né, como a gente fala hoje em dia. Isso vai para o Congresso ainda vai colocar o lote dele para cobrar essa aprovação. É assim que tem funcionado, sabe? Então, assim, uma análise um pouco mais, meta também um pouco mais estruturada, quer dizer, não só isso é muito ruim, como ainda seja, né, a colocação de mais coisas danosas que tragam novos desequilíbrios e, inclusive, gente, a má aplicação, né, do uso do dinheiro público, né? Professora Clarice Ferraz, muito obrigado pela entrevista para a gente. Boa sexta-feira para a senhora, bom feriado e até a próxima. Muito obrigada. Uma feliz Páscoa a todos. Obrigada. Bom dia.